Olá, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Hoje, dia 11 de agosto de 2022, estamos aqui novamente para estudarmos a palavra do Senhor. Infelizmente, hoje nós tivemos uma série de problemas técnicos aqui que não possibilitou a nossa transmissão ao vivo. Nós vamos tentar aqui fazer essa gravação e, assim, ainda hoje espero a gente consiga subir esse vídeo acompanharem de casa. Bom, muito obrigado pela sua paciência, pela sua gentileza em nos esperar. Nós vamos agora mesmo iniciar nossa devocional. Vamos orar nesse instante? Meu Deus, muito obrigado, Senhor, porque em meio às lutas, dificuldades pelas quais passamos, o Senhor sempre está conosco. Obrigado, Senhor, por nos mostrar isso na criação ao nosso redor. Obrigado, Senhor, por nos mostrar no cuidado e atenção aos detalhes que o Senhor tem em cada aspecto da. Obrigado, Senhor, por este momento que o Senhor concede para estudarmos a tua palavra. Guia-nos pela tua mão. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Queridos, nós vamos fazer a leitura do Salmo de número 15. Nos diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 15. Salmo de Davi. Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Que vive com integridade, pratica a justiça e de coração fala a verdade. Porque não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Porque a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra os que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede, não será jamais abalado. Cantar um canto ao Senhor nesse instante? Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que as trevas venham me cercar, ainda que os montes desabem sobre mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Meu louvor é fruto do meu amor por ti, Jesus, de lábios que confessam o seu nome. É fruto de tua graça e da paz que encontro em ti, e do teu Espírito que habita em mim, que habita em mim. Ainda que cadeias venham me prender, ainda que os homens se levantem contra mim, meus lábios não se fecharão, para sempre hei de te louvar. Amém. Nós vamos, meus irmãos, nesse momento, abrir as nossas Bíblias na carta de Tiago, ainda no capítulo 1. Nós faremos a leitura hoje de somente 2 versículos, os versículos de número 19 e 20. Primeiro capítulo de Tiago, versículos 19 e 20. Vamos fazer a leitura que diz assim: Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça. Vamos orar? Obrigado, Senhor.
privilégio de termos a tua palavra em nossas mãos, pela tua sabedoria, poder, majestade em ditá-la. Obrigado, Senhor, pela inspiração do teu Espírito aos teus servos que escreveram esse texto, pela preservação desse mesmo Espírito que guardou esse texto sem erros até o dia de hoje e ainda, Senhor, a ação do teu Espírito que habita em nós, nos iluminando. Pai, que o Senhor abra os nossos olhos, dê, Senhor, a capacidade de compreendermos a tua palavra. No nome de Jesus, nós te oramos. Amém. Irmãos, já viram uma quantidade de ditados que nós temos com relação à fala em boca fechada? Não entra mosca, o ouvir é prata, ouvir é ouro, mas falar é prata. Nós usamos expressões do tipo falar miolo de pote. Então, nós temos muitas expressões de ditados populares que falam sobre a fala, o falar. E o falar ruim também. Por exemplo, o muito falar é sinal para pouco agir. Então, nós temos várias expressões que mostram justamente a maneira como nós lidamos com a palavra, com a fala, e não necessariamente da maneira correta. E é essa a preocupação de Tiago aqui. É o uso da nossa fala de uma forma incorreta. O uso da nossa fala de forma inapropriada. Especificamente no momento que nós estamos enfrentando tribulações, dificuldades, sofrimentos e assim por diante. O que é que Tiago está fazendo aqui? Tiago, que era irmão de Jesus Cristo, o líder da igreja de Jerusalém, escreve a um grupo de judeus espalhados pelo mundo que estava enfrentando nesse instante uma série de perseguições, lutas, sofrimentos. Ele escreve para esses irmãos porque tem uma série de assuntos a debater, mas em especial ajudá-los a enfrentar essas tribulações, essas provações. Ele nos dá, então, uma série de atitudes que nós devemos ter com relação às provações. Por exemplo, no versículo número 2, ele diz que nós deveríamos ficar alegres ao passar por tribulações. E essa alegria não é porque simplesmente estamos passando por tribulações, é porque nós temos bons resultados ao passar por tribulações. Ele diz que a aprovação, ela, uma vez confirmada, ou seja, nós sendo aprovados na aprovação, nós temos perseverança e que nos torna, então, completos e íntegros, perfeitos, torna maduros. Não só isso. Ele vai nos mostrar que para que eu consiga ser aprovado na aprovação, porque essa é a finalidade da aprovação, eu preciso de sabedoria de Deus. Então eu posso e devo pedir sabedoria a Deus. E ele diz mais, o Senhor não vai negar. Mas por outro lado, ele nos lembra que eu preciso pedir com fé. Não posso pedir duvidando. Eu tenho certeza de que o Senhor vai me dar a fé caso eu a peça. A partir do versículo número 9, ele falou sobre os irmãos que estão passando por dificuldades financeiras, inclusive. Ele vai fazer duas advertências. Primeiro, com relação aos que são pobres. Ele diz, irmão, se você é pobre, glorie-se na sua dignidade. Glorie-se no fato de você ser filho de Deus. Ele vai colocar isso no capítulo 2, versículo 5, dizendo que o Senhor os escolheu do mundo, esses que são próprios, para serem ricos e herdeiros do reino. Ou seja, ele finda nos dizendo, nos lembrando que nós temos um reino e temos riquezas espirituais. Mas, por outro lado, ele diz que os ricos não devem se gloriar. Mas se quiserem se gloriar, lembre-se, glorie-se no fato de que passa. A insignificância é muito grande com relação às riquezas. Isso é muito preocupante, que eu deveria pensar nisso. Ele diz, tudo é como uma flor, que nasce num dia e seca e murcha no outro dia. Então, a ideia dele é, a riqueza passa rápido. A pobreza fica conosco, mas nós temos a dignidade de sermos parte do reino de Deus. Essa é uma maneira de encarar os sofrimentos quando nós não temos condições financeiras. Mas a partir do versículo número 12, ele volta ao tema da tribulação, da aprovação, e diz que nós deveríamos nos considerar bem-aventurados. Mas não bem-aventurados por passarmos as tribulações simplesmente, mas bem-aventurados se nós formos aprovados, passarmos com perseverança. Suportar com perseverança, porque uma vez sendo aprovado, nós temos promessas da parte de Deus, daqueles que amam, aos que amam a Ele. Mas a partir do versículo 13 ele nos lembra, mas não acuse Deus de estar tentando você. Não acuse o Senhor por você achar que, de alguma maneira, foi Ele que colocou você nessa situação. Deus não tenta ninguém, Ele não pode ser tentado, Ele não vai praticar o mal. Ele não pode ser tentado pelo mal. Mas
o problema em enfrentar as tribulações, as provações, para que elas se configurem em tentações, é quando os meus desejos são desejos maus. E uma grande dificuldade nossa. No nosso coração nós temos desejos maus. E os nossos desejos maus afloram porque nós achamos que temos direito a determinadas condições na vida. Ele então nos mostra que o grande problema nosso é que nós transformamos aquilo que nós precisamos, até um desejo lícito, em uma coisa tão exagerada a tal ponto que essa coisa se torna uma cobiça, e a cobiça ela concebe e dá a luz ao pecado, e o pecado então vai gerar a morte. Então, a grande preocupação nossa quando estamos em meio aos sofrimentos, diz Tiago, é justamente para que os nossos desejos não configurem a aprovação numa tentação. E ao invés de nós sermos aprovados como é a vontade de Deus, sejamos reprovados por termos caído em tentação. A partir do versículo 16, ele continua nesse argumento dizendo que eu não posso achar que as coisas boas vêm de, as coisas mais boas vêm de fontes distintas. Ele diz, então, vocês têm que lembrar que toda coisa boa vem de Deus. De forma que até os sofrimentos se configuram em coisas boas, porque no final das contas nós estamos sendo aperfeiçoados, e todas elas vêm de Deus. Ele disse isso no versículo de número 17. Mas nesse sentido, eu me lembro que o Senhor vai me dar, junto com o sofrimento, junto também com a tentação, ele vai me dar o livramento da tribulação, da tentação e a força para resistir aos sofrimentos. É Ele quem efetua em nós tanto querer como o realizar. Isso tudo por meio da palavra do Senhor. Esse aspecto da palavra do Senhor é introduzida, então, no versículo 18, é apresentada um pouco no versículo 19 e é expandida a partir do versículo de número 21. E é isso que nós vamos ver hoje. Uma última maneira que ele vai nos dar para que nós aprendamos a lidar com as tentações, tribulações, provações pelas quais passamos, pelos sofrimentos de maneira geral. E qual é a preocupação de Tiago agora? Ele está preocupado com a maneira pecaminosa com a qual nós podemos usar a nossa fala. Vejam, por exemplo, aí, ele começa dizendo assim: sabeis dessas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Talvez na sua versão, ao invés de sabeis essas coisas, tenha a expressão portanto. É possível, porque tem alguns manuscritos antigos que tinham a expressão portanto. Mas seja a expressão portanto, como a expressão sabeis, tanto uma como a outra tem relação com o texto anterior, que é, ele disse que o Senhor nos gerou segundo a palavra, pela palavra da verdade. Então, nós fomos gerados pela Escritura. Essa capacidade que nós temos agora de resistir às tentações é nos dada porque nós somos novas criaturas por meio da Escritura Sagrada. Então, a preocupação dele agora é que eu não caia em tentação, e uma das maneiras de cair em tentação é pela minha boca. E às vezes a gente morre pela boca feito peixe. Às vezes, realmente, nós usamos a nossa boca, não para glorificar ao Senhor, mas usamos a nossa boca para maldizer o Senhor. Lembre-se que foi essa a tentação que a mulher de Ló colocou ele. Disse que ele deveria amaldiçoar a Deus e morrer, e ele diz, você age e fala como uma louca, porque se Deus deu, Deus tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Veja, ele tem uma atitude correta para lidar em meio às tribulações, aos sofrimentos, que é justamente cuidado com a boca. E é a partir dessa perspectiva agora que Tiago conclama. Vejam, aqueles marcadores que eu falei para vocês, a expressão meus amados irmãos aparece aqui novamente. Então, toda vez que ele vai trazer um outro argumento, um novo argumento, esse aqui é mais um argumento para me auxiliar no meio dos sofrimentos. Ele diz, qual é a questão agora? Precisamos saber de uma coisa. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. 3 expressões. Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Mas se você prestar atenção, elas se dividem basicamente em 2 grupos. O primeiro grupo é pronto para ouvir. Essa expressão que ele usa aqui para pronto para ouvir, você esteja literalmente, seja rápido para ouvir. Rápido para ouvir. Eu acho fantástico isso aqui, porque quando você pergunta ouvir o quê, a ideia é de você ouvir a palavra do Senhor, ouvir a palavra. Então,
ele colocou isso no versículo de número 18, nós somos gerados pela palavra. Então, nós temos que agir rápido no sentido de ouvir a palavra. Por que ele está preocupado com isso? Porque a partir do versículo 21, que nós vamos ver na semana que vem, ele vai dizer que esses irmãos, eles não praticavam a palavra. Note que ele diz, versículo número 22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ouvir aqui é no sentido justamente de colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Então, o que ele diz que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar em prática urgentemente a palavra, eu tenho que colocar em prática urgentemente a voz do Senhor ao meu coração, quando eu leio as Escrituras. Então, vejam, a Escritura é uma excelente fonte de ferramentas para que a gente encare os sofrimentos sem cair em tentações no meio do sofrimento. Vejam a maneira como Jesus lida com a tentação. Em meio ao sofrimento de fome, de escassez, que ele estava no meio do deserto, 40 dias de jejum e então sente fome. Quando ele é tentado a transformar pedras em pães, ele responde sempre com a palavra. Quando ele é tentado a alcançar a fama e o prestígio dos homens, ele responde com a palavra. Quando ele é tentado a provocar o próprio Deus para socorrê-lo, ele também responde com a palavra. Então, veja que em todas as circunstâncias a palavra é importante. Por isso que eu tenho que ser rápido em ouvir a palavra, em ouvir as Escrituras Sagradas. Esse é o primeiro fator que eu devo lembrar. É a velocidade com a qual eu escuto as Escrituras. Por que é importante eu ouvir a Escritura com tanta velocidade, prestando atenção nela no sentido de obedecê-la? É porque eu posso correr o risco seguinte, que é não ser tardio em falar. Veja, seja pronto para ouvir, seja, por outro lado, tardio em falar. O texto é uma contraposição. Tardio aqui é aquele que vai devagar. Eu tenho que ouvir rápido a palavra, mas eu tenho que ter lentidão na minha fala. Interessante porque isso é ilustrado pela própria criação. O Senhor nos deu os 2 ouvidos e uma boca só, que era para ouvir 2 vezes mais do que sair palavras pela boca. A Bíblia vai falar que a boca fala do que o coração está cheio, e isso é um perigo, porque nós expomos de alguma maneira os nossos pensamentos. Se você for olhar aqui, ele vai gastar mais no capítulo 3 falando sobre os perigos da língua e a necessidade de refrear a língua, de tal maneira que ele vê que tem uma necessidade para isso. Se você for olhar no versículo número 26 desse mesmo capítulo, ele vai dizer: se alguém supõe ser religioso deixando de refrear a língua, está enganando o próprio coração e a sua religião em vão. Então vejam que a minha boca pode me invalidar a religião. Ou seja, toda a minha piedade, a minha vida com Deus pode ser invalidada se eu não refreio a língua. A minha religião se torna vã, se torna sem sentido. Se você for para o capítulo 4, ele traz o mesmo conceito, por exemplo, lá no versículo de número 11, ele diz assim: irmãos, não falei mal uns dos outros. Você vai para o capítulo de número 5, versículo de número, deixa eu me encontrar aqui, versículo de número 9, ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns aos outros, para não ser julgados. Queixar-se, murmurar-se, falar mal, tudo pecado atrelado à língua. Quando nós vamos olhar para as Escrituras, a Escritura está recheada com essa preocupação que nós deveríamos ter no que diz respeito a refrear a língua. Quer ver só? Dá uma olhadinha comigo, a gente vai só percorrer alguns textos de Provérbios. Abre sua Bíblia aí no livro de Provérbios, começando pelo capítulo de número 10. Veja aí. Provérbios, capítulo número 10. Olha a quantidade de vezes que Salomão vai nos alertar sobre a língua. Capítulo 10, versículo 19. No muito falar, não falta transgressão. Quem fala muito peca. Muito falar, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é imprudente. Lembra de uma expressão que a gente usa? Quem fala muito dá bom dia a cavalo. É isso que ele está dizendo. Fala muito, peca muito. Peca muito. Por isso que quem modera os lábios peca menos. Veja só, se você for um pouquinho mais à frente, capítulo 13 de
de Provérbios, versículo número 3. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Quem guarda a boca, quem fala pouco, ele diz, essa pessoa conserva a alma, mas o que fala muito, ainda falando besteira, arruína a si mesmo. Vai para o capítulo 15 aí, só um pulinho mais, versículo número 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Veja, língua do sábio tem conhecimento, ela é embelezada pelo conhecimento, mas a boca do insensato só sai besteira, só sai estultícia, só sai a loucura. Se você for para o capítulo 17, versículo de número 27, veja aí. Quem retém as palavras possui conhecimento. Quem cala é quem conhece. O sereno de espírito é homem de inteligência. E aí ele vem no versículo 28, ele diz, até o estulto, quando se cala, é tido por sábio. Ou seja, até um cara que não sabe nada, até um burro, um doido, quando fica calado, todo mundo acha que ele é inteligente. Até que ele abre a boca. Ele diz assim, e os que cerram os lábios é conhecido como sábio. Por sábio. Então veja, calar é tão importante aqui para Salomão que ele diz assim que a pessoa até parece mais inteligente se ficar calada. Capítulo 18, versículo de número 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. A morte e a vida estão na língua. Isso aqui não é uma visão hereditária, não. É que quando a gente fala demais, a gente peca. Vai para o capítulo de número 21 aí na frente. Só dá mais uns pulinhos. Versículo de número 23. O que guarda a boca e a língua guarda a alma das angústias. Fala bobagem, depois paga o preço. Ele diz, quem fica calado, quem fica quietinho, quem guarda a boca, não vai passar por apertos. E isso, meus irmãos, são conselhos, instruções de Salomão lá atrás. Jesus vai muito mais longe. Jesus, por exemplo, em Mateus capítulo 12, vai dizer que nós vamos prestar conta cada palavra frívola que nós dizemos. Já não estou. Para começar, o que é uma palavra frívola? É conversa para boi dormir, é miolo de pote. É quando a gente fala bobagem sem nem pensar. Geralmente conversas quando a gente está feliz conversando com amigos. A gente fala bobagem, joga a conversa fora. Diz, não se engane. Essas palavras que você usa, que nem você está prestando atenção, você vai prestar conta pelo que diz. Que coisa dura, não é? É por isso que Tiago diz: você está passando por sofrimento mesmo, está passando por tribulações, está enfrentando uma provação, meu irmão, cuidado para não pecar com a língua. É bem verdade que ele vai dizer que aquele que não peca com a língua é perfeito varão, ele vai dizer no capítulo 3. Mas eu preciso ter um cuidado aqui. E qual é a forma que eu tenho que ter cuidado? É justamente pronto para ouvir a palavra, mas pensando 1 milhão de vezes antes de falar quando estou em sofrimento. Por que isso aqui acontece? É porque quando estamos sofrendo, nós podemos falar bobagem, nós podemos praguejar contra, questionar de forma irreverente, nos rebelar contra Deus no meio desse processo. Então, já pensou que nós, no meio das angústias, nós, às vezes, falamos palavras que nos arrependemos depois? Falamos coisas para Deus, falamos coisas para os irmãos, para as pessoas. A gente acha que, porque está sofrendo, isso nos dá uma credencial para ser duro com as pessoas, para ser mal educado. Porque eu estou sofrendo, eu não preciso ser doce com ninguém, porque as pessoas não me entendem. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu deveria estar muito mais quieto, muito mais cuidado. Talvez por isso o salmista diz: põe guarda a minha boca, para que eu não peque com. Guarda na minha boca. O Senhor não me deixe pecar com a minha língua. E por último, ele diz: sejam tardio para se irar. A Bíblia fala em ira da parte de Deus, e Deus pode se irar, mas a ira de Deus é diferente da ira humana. E é essa distinção que nós sempre precisamos fazer aqui. Enquanto a ira aqui é uma atitude humana, ele tá, e a gente vai trabalhar isso melhor no versículo 19, no versículo 20, ele está colocando aqui, eu não posso achar que porque eu fico com raiva, isso não vai influenciar na maneira como eu peco com a boca. Notou que a raiva, a ira, é uma péssima conselheira para a minha boca?
Quando a gente está com raiva, a gente fala muita besteira. Se em meio ao sofrimento nós começarmos a ficar irados, isso vai nos levar a falar mais bobagem. Por isso que ele atrela tardio para falar, tardio para se irar. Porque eu posso me irar e na minha ira falar alguma bobagem e aí eu peco e as provações. Primeira coisa que eu preciso lembrar aqui, então, é que em meio às provações, em meio às tentações, em meio às lutas e sofrimentos da vida, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu faço. Eu tenho que ter muito cuidado com a minha boca, para que eu não peque com a minha língua. É muito fácil eu pecar com a minha língua. Por isso, eu devo ter cuidado com irar-me e falar. Falar menos, guardar a ira, porque se eu não explodir com a ira inclusive vai diminuir e eu não pequei com a minha boca. Pronto para ouvir a palavra. Muito lento para falar. Não é assim, falar devagar, não. É muito lento para começar a falar. Demore, pense. Deixa eu trazer só um exemplo de um homem que eu considero ter uma atitude correta em relação a isso. Já contei essa história para um bocado de gente, talvez você já tenha ouvido, mas Reverendo Russell Shedd, ele, pastor batista, profundo conhecedor das escrituras, tinha o Novo Testamento decorado em grego, era um negócio fantástico. E uma vez eu tendo uma aula com ele, a gente fazia as perguntas e ele demorava um pouco para responder. E sentei com ele mais tarde para conversar rapidamente e perguntei para ele, reverendo, eu sei que se fosse para dar uma resposta, seja qual fosse a resposta, o senhor teria rapidamente uma série de teorias sobre a interpretação de um texto bíblico. O senhor rapidamente iria expor algum conceito, algum texto bíblico para compor a sua ideia. Mas o senhor demora para responder. O senhor fica parado um tempo e depois é que responde. Por que o senhor faz isso? E ele me deu uma resposta que me foi um tapa na cara. Disse, meu filho, é porque a Bíblia diz que nós vamos prestar conta de toda palavra frívola. Então eu tenho que prestar atenção no que eu... Veja, um homem, um senhor, pregador do Evangelho, preocupado com cada palavra que ele diz. Isso aqui é importante, muito importante. Principalmente quando eu estou passando por situações. Fio para falar, fio para se irar, mas, por outro lado, rápido ouvir o que Deus tem para dizer. Por que isso? Porque existe uma distinção entre a ira humana e a justiça de Deus, versículo de número 20. Ele diz assim, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Ele pegou aquele aspecto final que ele disse que deveria ser tardio em irar, porque quando eu me iro, eu falo demais. Ele diz, eu preciso entender que a ira do homem não produz a justiça. Existe um aspecto da ira em Deus? Existe. Existe a ira divina, que é uma reação justa contra o pecado, punindo o pecador. Então, Deus se apresenta irado em várias circunstâncias nas Escrituras, inclusive ele é apresentado como um Deus irado naqueles que foram condenados ao inferno. Eles não têm nenhum ar da graça, nenhuma imagem da misericórdia de Deus. São exatamente condenados por causa da vida que eles viveram. Então existe uma ira, um aspecto da ira de Deus. Mas existe uma forma dos homens terem uma chamada ira santa. O que é uma ira santa no cristão, por exemplo? A Bíblia vai falar vez ou outra nesse aspecto da ira santa. Paulo, por exemplo, vai falar de se irar, não se irar, mas por outro lado, dar lugar à ira. Como é que pode dar lugar à ira? Dar lugar ao Senhor. Porque a ira santa seria uma indignação diante de uma injustiça praticada e diante de um pecado praticado. Mas é muito tênue minha ira. É por isso que a Bíblia o tempo inteiro vai ficar dizendo para eu não me irar. Não me irar. E é exatamente isso que ele coloca aqui. Eu não posso achar que a ira humana é uma coisa de Deus. Não. Ela, na verdade, é uma porta de entrada para que eu fale desembestado e aí peque com a minha... Vejam. Por que isso? Porque a ira humana, meus irmãos, ela é uma reação emocional a alguma coisa. Geralmente traz consigo toda a nossa natureza pecaminosa reagindo contra alguém ou contra alguma coisa. Então, nesse sentido, quando eu falo em ira humana, que é como o Tiago coloca aqui, é toda essa emoção que eu jogo quando eu estou com raiva.
Então, ele basicamente está dizendo, quando você perde o controle emocional e explode em raiva. Isso aqui, meus irmãos, é fantástico, porque a Bíblia também está recheada de expressões dizendo para que eu não me ire. Salmo de número 3, ele diz, irai-vos e não pequeis, consultai com travesseiro o vosso coração e sossegai. Então, eu devo, se eu perder o controle, eu tenho que ter cuidado para não pecar. Ficar com raiva, mas eu preciso me conter. A Bíblia nos instrui a sermos mansos. O que é um homem manso? É um homem que, quando a raiva vem, ele a controla. A Bíblia fala em ser cheio do Espírito Santo, e entre esses aspectos do Espírito Santo, nós temos o domínio próprio. O que é alguém que tem um domínio próprio? É que quando a raiva vem explodir, ele a segura. Então, em todo tempo, ele não diz, você nunca vai ter raiva. Ele diz, você precisa controlar. Excessos de ira não são atitudes cristãs. Pelo contrário, não são o início de um pecado. Excessos de ira, explosões de raiva, já são pecado em si. Já são pecado em si. Então, às vezes a gente arranja desculpa. Ah, eu estou muito cansado. Ah, eu estou doente. Ah, eu estou passando por um aperreio. É porque a pessoa fulano de tal não está prestando atenção no que eu vivo. Por isso que eu respondi grosso. Por isso que eu dei essa patada. Meu querido, é uma boa justificativa, mas não é um pedido de perdão. Porque quando nós pecamos com a nossa língua, a agressão, por causa da ira do nosso coração, isso já foi uma manifestação. Lembrem que a ira se manifesta no coração e se expressa em atos. Isso aconteceu com Caim. E Caim, irado contra o irmão, o matou. Jesus diz mais, que quando eu xingo o meu irmão, eu já o assassinei também. Por quê? Porque a minha ira que estava no coração explodiu pela minha boca. Então, meu querido, eu posso matar com a boca. Eu posso simplesmente explodir com minha boca. Isso já é pecado em si. E a gente pode explodir contra qualquer pessoa. A gente precisa lembrar que a gente tem que solicitar de Deus perdão por ter feito isso. A ira dos homens não produz a justiça de Deus. Vocês terem uma ideia de como a Bíblia está preocupada com esse aspecto da ira? Vai de novo lá em Provérbios, capítulo 14. E você vai ver como Salomão apresenta raiva. Capítulo 14, 17. Diz assim: que presto, que seja que é rápido, se ira, o que presto se ira, faz loucura. Ou seja, aquele que tem pavio curto, aquele que se ira rápido, faz loucura. E o homem de maus desígnios é odiado. Se ira rápido, faz loucura. Ah, pastor, mas é Antigo Testamento. Vamos para o Novo. Romanos, capítulo 12. O apóstolo Paulo está preocupado com os irmãos e trazendo o aspecto, digamos assim, prático das doutrinas que ele tinha apresentado no decorrer dessa carta, capítulo 12, versículo de número 19, aliás, versículo de número, exatamente, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dás lugar à ira, porque está escrito, a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ele está dizendo, não exploda em sua ira, entrega a Deus. Entrega a Deus. Não tente buscar vingança própria, entrega a Deus, porque Deus é quem resolve todas essas pendengas. Se você for um pouquinho mais à frente, em Efésios capítulo 4, ele vai também falar sobre ira. Capítulo 4, versículo número 31. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós amargura, cólera, ira e gritaria. Se você for para Colossenses capítulo 3, um pouquinho mais adiante, versículo número 8, de novo ele diz, agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto. Primeira da lista, o que é que eu devo me despir? Primeira da lista ele diz, despir-se da ira, indignação, maldade, maledicência, falar mal do outro, linguagem obscena do vosso falar. Eu quero que você note que tudo está atrelado aqui. Ira, raiva, indignação, pode até ter um motivo bom, mas você perdeu o controle.
Maldade é quando eu faço alguma coisa de ruim por causa dessa ira. Maledicência é quando eu falo mal de uma pessoa porque eu estou com raiva dela. Linguagem obscena, onde eu posso falar, é quando eu falo um palavrão quando eu estou com raiva. Quero que você note que, em todos esses sentidos, a ira humana, segundo as Escrituras, produz pecado. Produz pecado. É por isso que a Bíblia o tempo inteiro está dizendo: não se ire. Tem que se controlar a ira. Por quê? A ira do homem não produz a justiça. A expressão para justiça de Deus aqui poderia ser tomada como justificação, mas não tem nada a ver com o assunto que ele está trabalhando aqui. O que é a justiça de Deus aqui? É a vontade revelada de Deus na forma como ele quer que eu me comporte. É isso que ele quer dizer com justiça. Olha, meu irmão, você com raiva não tem nada a ver com o que Deus quer que você se comporte. Você não vai conseguir fazer o que Deus manda e glorificar a Deus explodindo com raiva. Não, não. Veja, a minha vida é viver a vontade do Senhor e glorificar o Senhor. Com raiva eu vou fazer o oposto. Eles, a ira humana não glorifica a Deus. A ira humana não produz o que o Senhor quer que eu faça. Logo, eu não devo viver essa ira humana exagerada sem. Como enfrentar as tribulações? Ele diz: tenha cuidado com a língua para não pecar com ela. Esteja pronto para ouvir a palavra do Senhor, ser instruído por ele. Fala pouco e tenha cuidado com a raiva. Seja bem paciente, longânimo na hora de ficar com raiva. Lembre-se que, e aí vem a segunda lição que ele diz, que a ira humana, esse sentimento, essa reação raivosa, ele diz, uma péssima atitude, porque você não vai nem fazer a vontade do Senhor, nem glorificar o nome do Senhor quando você está com raiva. Isso nos dá, então, duas lições óbvias. Primeira lição, logo de cara, cuidado com a boca. Meu irmão, que coisa terrível. É quando nossa boca é usada como fonte de maldição. E a Bíblia nos alerta para que, vamos lembrar que não pode sair da mesma fonte algo doce e algo amarga. Como é que pode sair da minha boca bênção e maldição? Deve sair abençoando todo mundo, mas a ideia é, o que eu falo dia a dia? Minha boca, meus irmãos, não deve estar carregada de palavras frívolas, carregada de palavrões, de palavras que não edificam. Pelo contrário, deve sair da minha boca palavras que edificam. É isso que o apóstolo Paulo disse: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente o que for útil para a edificação. Então, se eu estou passando por alguma tristeza, alguma tribulação, aí fica, ore por mim, mas você xinga o tempo inteiro, você briga o tempo inteiro, você está com raiva o tempo inteiro e acha que isso é uma aprovação na sua vida? Não, meu irmão, esse sofrimento já virou uma tentação faz tempo. E eu vou te dar uma péssima notícia. Você está sendo reprovado do início até o fim desse sofrimento. Esse sofrimento que foi dado por Deus para você usar, para crescer, usar e crescer espiritualmente, se fortalecer espiritualmente, se aproximar mais do Senhor, você está usando para pecar contra o Senhor, pecar com a sua língua, xingar vizinho, xingar os seus amigos, xingar os seus parentes, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu filho. Você está xingando as pessoas próximas a você e jurando que está tudo tranquilo, porque afinal de contas está justificado porque você está sofrendo. Tiago diz: não. Você não pode dar vazão à sua boca e à sua ira quando você está sofrendo. Pelo contrário, deveria aprender a ser mais calado, ficar mais quieto quando estivesse passando por fechar a boca para abrir os ouvidos e ouvir a voz do Senhor. Isso que nós precisamos. Esse é o nosso desafio, meus irmãos. Você está sofrendo, está passando por angústias, está passando por momentos difíceis, está tudo ruim na sua vida. Meu irmão, para de ficar com raiva. Isso não vai te ajudar em nada, pelo contrário, vai te levar a pecar. Para de falar feito uma matraca, xingando um, xingando o outro, explodindo com um, explodindo com o outro. Olha, meu irmão, você está pecando contra o Senhor, perdendo uma oportunidade de sofrimento para poder crescer espiritualmente. Fecha a boca. Boca fechada, não entra mosca, nem sai pecado. O coração nosso manifesta o nosso ódio, a nossa maldade pela boca.
Por isso a recomendação de Tiago é: está sofrendo? Está sofrendo? Ouvido para ouvir a palavra do Senhor, mas seja bem lento na hora de falar. Fique muito mais lento na hora de se irar. O que nos leva à segunda lição. Não pense que são suas explosões de raiva são para a glória de Deus ou que podem ser justificadas depois pelos sofrimentos que você está passando. Jesus, na cruz do Calvário, sofreu muito mais do que você, meu cabra, minha moça. Ele sofreu muito mais e ele não explodiu em raiva contra ninguém. Contra ninguém. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. E você, por causa de alguns problemas na vida, fica xingando, explodindo e falando mal de todo mundo. Meu irmão, isso é ira dos homens. Não condiz com a vontade de Deus. A verdade que o Senhor quer que você viva na vida, a justiça de Deus na sua vida, a glorificação no nome de Deus, não está sendo feita quando você perde a paciência. Quando você perde a razão. Quando você explode em ira, em raiva. Não interessa com que seja. Ah, deixa eu dar uma lata, dar um murro no saco de pancada. Não, querido. Essa explosão de ira, você precisa aprender a controlá-la. Porque a ira não faz parte de um coração renovado. Deveria estar bem sufocada lá embaixo. Justamente porque isso fazia parte do velho homem que nós estamos tirando de nós. Cuidado com a raiva. Cuidado com a ira. Ou conselheira. Vai te levar a pecar com a boca contra o seu irmão, contra Deus também. E não vai permitir que você glorifique o Senhor no meio do seu sofrimento. Nem vai fazer você andar nos caminhos dele sofrendo. Fica-nos então esses dois desafios. Afinal de contas, os ditados populares sobre a boca, a língua e a fala são verdadeiros. Eles estão corretos. Falar é prata, mas ouvir é ouro. Boca fechada não entra mosca. Quem muito fala dá bom dia a cavalo. Mais que eu falei, de outras. Não, gente, não pode achar que pecar com a língua é normal. Não. Fica no desafio, então. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Não permita, Senhor, nós pequemos pela palavra. Tem misericórdia de nós. Nós somos rápidos em falar, transgredir a tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. De que precisamos, meu Pai. Que o Senhor nos dê forças e quando estivermos sofrendo, aprendamos a ficar calados. Aprendamos a sofrer calados, segurando e sustentando a nossa raiva para não explodirmos com nada nem ninguém. Se em alguma maneira, Senhor, nós temos, eu e meus irmãos, explodido em raiva e deixado de glorificar o teu nome e não andado conforme a tua vontade, pecando com a nossa boca, paixão de nós, perdoa-nos, ó Senhor. Limpa-nos do nosso pecado. Nos dá, Senhor, as condições para que possamos continuar vivendo longe do pecado. No nome de Cristo Jesus, jogamos isso. Amém. Querido, muito obrigado, minha querida, meu querido, pela companhia. Graças a Deus, estivemos aqui mais uma vez. Hoje meio tumultuado por causa da necessidade de gravação, mas Deus seja louvado em todas as circunstâncias. Lembrando a você que ainda não é inscrito em nosso canal, está passando por aqui, dá uma forcinha pra gente, se inscreve, curte, compartilha o nosso vídeo, assim você nos ajuda a pregar o evangelho para outras pessoas, assim você nos ajuda a acessar com a palavra do Senhor pessoas que de repente precisam. Então dá essa forcinha pra gente aí e espalha esse vídeo para outras pessoas também. Muito obrigado pela companhia. A gente volta, se Deus quiser, próxima quinta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Até mais. Tchau, tchau.